Hoje eu tava andando zapeando ali pelo meu Instagram, e aí teve uma pergunta que foi mais ou menos o seguinte: como ser uma boa psicóloga como você? Como você pode dar um norte pra gente? Alguma coisa nesse sentido, né? Não vou pegar aqui o celular pra ler a pergunta exatamente, mas foi nessa linha de pensamento. E eu respondi pelos stories, fiz uma sequência de 5 6 stories. Não vou ler eles aqui também. Aqui eu quero trazer uma reflexão um pouquinho além do story. Mas sumariamente lá no story eu falei que eu não sou tão bom quanto as pessoas pensam, e de fato não somos, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande para não ser prepotente nessas coisas, para ter uma certa humildade. E eu dei um exemplo de 3 mensagens que eu recebi no dia de hoje. Uma era de uma pessoa que ela veio para terapia, ela fez uma primeira sessão, que é uma sessão de avaliação, e ela gostou muito do processo, disse que já estava me acompanhando, gostava das minhas publicações, do meu posicionamento e tal, mas que ela preferiu fechar com outra pessoa. Não perguntei o motivo, porque eu estava meio ocupado fazendo algumas outras coisas, mas aquilo me inculcou um pouco. E beleza, me intrigou. A segunda mensagem foi numa avaliação que eu fiz com uma cliente, né? A gente estava no meio do processo da terapia, e geralmente quando dá ali uns 3 4 5 meses de terapia, eu faço uma avaliação com o cliente para ver o que ele está achando do processo. É uma avaliação que eu não aviso quando ela vai acontecer, e eu simplesmente lanço, porque a gente consegue pegar ela numa situação mais vulnerável, com mais espontaneidade, que é o objetivo, ao invés de simplesmente mandar um questionário e a pessoa responde ali com toda uma reflexão, podendo até manipular algumas respostas nesse sentido, ok? E aí ela falou, não, gostei muito e tal, e eu sempre pergunto para as pessoas o que tem que melhorar. Algumas dizem, outras não conseguem pensar no momento sobre isso. E a terceira mensagem que eu recebi foi, como é que é? Você está sempre certo, alguma coisa assim, que era uma situação de uma colega minha que ela está passando por uns problemas, eu falei para ela fazer algumas ações, né, fiz ela refletir sobre algumas questões, e aí ela falou isso, cara, você está sempre certo, você nunca cansa de estar certo, alguma coisa nesse sentido. E eu usei essas duas últimas mensagens e expliquei nos meus stories que era o seguinte, cara, eu tenho que ter muito cuidado quando eu recebo esse tipo de elogio para não ficar prepotente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quando a gente começa a ficar prepotente, a gente começa a deixar a soberba crescer. Nossa, eu sou muito bom, eu não preciso mais estudar tanto, eu não preciso crescer, eu já domino o mercado, eu já. Enfim, a gente não pode deixar crescer a esse ponto. E eu brinquei que eu não posso me deixar ficar confortável com os elogios. E isso é uma coisa que eu falo muito para alguns clientes quando a gente trabalha autenticidade, autonomia, personalidade, que é aquela coisa de a crítica de um estranho não pode derrubar você, não pode desanimar você, assim como o elogio de um estranho ou de um conhecido não pode deixar você confortável. Ah, mas eu gosto de elogio, todos nós gostamos. Eu não gosto de crítica, ninguém gosta. Mas a gente não pode ter pesos diferentes para essas duas coisas. A gente tem que avaliar elas de um ponto crítico. Então, quando alguém chega para mim e fala que não gosta de algo que eu faço, eu tenho que refletir sobre aquilo, eu tenho que meditar. Quando alguém chega e fala que gosta de algo que eu faço, eu preciso refletir também para entender que tipo de reforço, que tipo de contingência, que tipo de cenários isso aqui de fato é útil. Ou até mesmo com relação à crítica, onde ele não é útil. E esse vídeo é um pouquinho sobre isso, porque eu fiquei a noite inteira aqui pensando o que eu poderia gravar. Tem uma meta que não está sendo cumprida, que é gravar um vídeo por dia, tá mais difícil, mas a gente vai chegar lá. E eu pensando, cara, como é que a gente pode falar sobre autonomia? Como é que eu posso falar sobre esse tipo de assunto? E aí foi que eu comecei a escrever um pouco. Eu vou trazer alguns trechinhos do que eu escrevi, mas é pra gente entender o seguinte: pra gente encontrar essa voz, né, a gente vai pensar na voz aqui como um conjunto de crenças, valores e tudo mais. Pra gente encontrar essa voz que a gente tem, a gente precisa começar a olhar e entender as regras que a gente vive. Regras, expectativas, modelos de comportamento, da onde vieram todos esses processos, né? O que a gente chama de contingências na análise do comportamento. Eu cresci numa família que ela atua como com as minhas emoções? Eu cresci numa família de que maneira? Né? Como é que o meu crescimento familiar, a minha instituição familiar impactou no meu desenvolvimento pessoal? Quando eu começo a entender essas contingências, entendendo que os comportamentos estão sendo reforçados diante de algumas consequências externas e internas, extrínsecas e extrínsecas, ligadas à coerência do que eu faço e o que eu sinto, eu começo a entender que os comportamentos eles vão sendo modelados, né? Ou seja, eles vão sendo moldados. E isso é até uma coisa que eu coloquei no Stories, que assim, a gente, quando a gente está na internet, a gente admira alguém, a gente pensa muito no como é que eu vou modelar essa pessoa, né? Como é que eu vou imitar essa pessoa.
A modelagem ou o desejo mimético, ele é útil. Eu posso olhar para um canal, modelar aquele formato e adaptar para a minha realidade. Mas se eu não faço essa última etapa de adaptação, eu só copio o que a pessoa faz, eu fico travado. E é o mesmo processo quando a gente fala de aprendizado, por exemplo, de vou pegar o livro e eu só vou transcrever do livro para o papel, para o meu caderno, que é o que todos nós fizemos ao longo da vida, não foi? O professor está lá escrevendo no quadro e você só transcreve para o papel. Muitas vezes você não transcreve, você não escreve com as suas palavras, você está copiando exatamente o que o professor escreveu, que é o pensamento dele, não é o seu. E aí entra esse problema. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas no mercado, no Instagram, YouTube, essas coisas, a gente pensa assim, cara, eu gosto muito dessa pessoa e tal, como é que ela consegue ser tão boa? O que ela faz? E a gente esquece de um ponto básico. O que ela faz ela repete a mesma coisa todos os dias. Ela estuda a mesma coisa todos os dias, né? O mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de compreensões, ela vai estudando a mesma coisa. Que foi o que eu falei no finalzinho da minha resposta. A única coisa que eu posso passar para alguém que quer me modelar é que estude todo dia. Eu, enquanto psicólogo, estudo análise do comportamento, terapia cognitivo comportamental e algumas vertentes que ela tem, e neurociência. Eu estudo isso todo dia, desde artigos até literatura. Né? Literatura que eu me refiro aqui é livro. Então, todo dia eu estou vendo alguma coisa nesse sentido, e eventualmente pego um curso, pego um vídeo no YouTube, coisas nesse sentido, mas todo dia eu estou pegando esse tipo de conteúdo. Quando eu vou para algo um pouquinho além disso, fora desse escopo da psicologia, eu pego coisas de área de comunicação, área de vendas, área de marketing, áreas que são do meu interesse. E eu começo a estudar um pouquinho daquilo. Às vezes uma coisa ligada à biografia de alguém, a questões culturais. Por exemplo, eu tenho um livro que eu estou enrolando para terminar, mas é porque ele é longo, que é sobre como é que os coreanos veem o aspecto filosófico das emoções. Então, tipo assim, é uma coisa que não se estuda aqui no Brasil, e nem vai fazer sentido estudar tanto, mas eu me interesso. Então eu pego aquilo e começo a trazer para a minha realidade. Novamente, o meu ponto é, eu tenho uma constância no estudo. E a constância é a única coisa que a gente consegue replicar. O resto, você tem que adaptar. A réplica é exatamente fazer igual. Então, eu quero ficar bom na análise do comportamento. Leia livros da análise do comportamento. Eu quero ficar bom em fazer um canal no YouTube. Crie vídeo todo dia no YouTube e estude sobre criação de canal, criação de vídeo. Mas o resto é a sua personalidade. É uma coisa que o Luigi fala muito no Formando Creators, até no perfil dele. Ele fala muito no sentido de não adianta você ter uma ótima estratégia sem personalidade. Mas uma personalidade muito boa sem estratégia, por mais que ainda seja melhor, fica defasado. Então a gente precisa começar a entender esses dois lados de qual é a minha personalidade, qual é a minha voz, quem sou eu no universo, quem sou eu no mundo. E aí quando você começa a se posicionar, a ser você mesmo, a ser autêntico, e entendendo como é que esse ambiente que você vive está modelando os seus comportamentos, fica mais fácil de você fazer o que você precisa, né? Mudar um comportamento ou alcançar aquilo que você precisa. Porque entenda, a gente nasce. Seu pai, sua mãe e demais familiares são um grupo que você tem, são um ambiente. Eles passam algumas regras, você começa a se comportar de acordo com essas expectativas. Inicialmente, esses cuidadores, pai, mãe e tal. Depois, os professores e alguns colegas de classe que você tem. Mais tarde, os seus chefes. E aí, eventualmente, ao longo da vida, os seus parceiros sexuais, né? Parceiros afetivos. Conforme você vai se comportando, esses ambientes eles vão modelando o comportamento. Então, você vai mudando o tempo inteiro. Não é ruim ter essa mudança. Mas esse processo, muitas vezes, ele faz com que você tenha que parar e pensar: ok, eu estou fazendo isso só para sobreviver ao ambiente? Ou estou fazendo isso para viver uma vida que eu desejo de fato? O que é o sobreviver? É o que a gente brinca de seguir uma cartilha, né? Você está seguindo para se manter vivo. Você não está vivendo, você não está aproveitando. Você só está seguindo a cartilha. Ela vai ser boa, ela vai te ajudar a crescer em algumas áreas, mas ela vai custar os seus próprios desejos. Ela vai custar a sua autonomia. Agora, quando eu paro para viver a minha vida, não em detrimento dos outros, mas em prol de mim, entendendo os meus reforços, as minhas motivações, os meus desejos, eu começo a ter muito mais autenticidade. Eu começo a ter personalidade. Tá? Então, a gente precisa começar a entender um pouquinho disso de, cara, como é que o comportamento que eu estou tendo e os ambientes no qual eu estou inserido
reforçam esses comportamentos que eu estou buscando. Que é uma coisa que eu brinco com alguns clientes, que é assim, que tipo de vida você quer ter? Esse pensamento de longo prazo, ele não é intuitivo. O que é o intuitivo aqui? Ele não é automático, ele não é fácil, ele é difícil. Ele é um pensamento que você precisa parar, escrever, meditar, refazer, refletir, criticar. Né? A gente no copyright a gente fala deixar o texto em banho-maria. Você precisa deixar aquilo ali um tempo e refletir de novo em cima. Porque o longo prazo ele é contra-intuitivo. Ele é contra o seu automático. Ele é você ter uma ação deliberada, uma ação intencional. E aí você começa a olhar para aquilo e fala assim, ah, tá, entendi. O que eu estou buscando é isso aqui e não aquilo. Eu estou caminhando para cá, que é o que a gente faz em terapia, basicamente. Eu estou caminhando para cá em prol dos outros e não por causa de mim. Não pelo meu desejo pessoal. E eu começo a entender que a minha autonomia ela passa a ser vista como uma capacidade de autogerenciamento, ou seja, o comportamento de escolher e seguir os próprios reforços que eu quero, um reforço intrínseco e não mais extrínseco, não mais externo. Isso envolve um processo de discriminar os ambientes que eu vivo, as contingências, os elementos ao meu redor, ter pensamento crítico. Isso envolve eu também conseguir entender o que eu quero aprender, quais as minhas necessidades, aonde eu quero chegar e o que eu preciso corresponder dentro desse processo, para que aí sim eu tenha todo um ambiente melhorado, um ambiente mais controlado para o meu desenvolvimento, eu consigo alinhar os reforços externos aos internos e assim eu não me perca. Porque olha só, toda vez que eu estou lá fazendo as minhas coisas e eu deixo de lado elas para fazer o que os outros esperam, eu perco a minha vida. Eu perco parte do meu desenvolvimento. E isso faz com que eu perca autocontrole, autogerenciamento, autonomia, autossuficiência. E aí eu não consigo me desenvolver. Então a gente precisa olhar sempre esse conflito que a gente tem de o que eu quero e o que os outros esperam de mim. O que é um reforço interno, ou seja, aquilo que está congruente com os meus valores, e o que é um reforço externo, que é para minha sobrevivência. Eu preciso começar a olhar para a minha voz, os meus desejos. E aí entra o último tópicozinho desse vídeo, que é a questão dos nossos valores pessoais. Se a gente começa a olhar os valores, e vamos entender ele aqui pela perspectiva da análise do comportamento, né? Eles são descrições que a gente tem verbais de coisas que a gente entende como classes, né? Como consequências dos nossos reforçadores. Ou seja, aquilo que eu valorizo está ligado àquilo que acontece. E o que acontece é ligado aos reforços que eu tenho. Então, o processo de encontrar a nossa própria voz envolve a clareza desses valores, daquilo que eu valorizo. E aí, ter comportamentos ou construções de comportamento que sejam congruentes com esses valores. Eu valorizo muito no marketing, não no marketing, mas no marketing, nos estudos, em alguém que eu vou contratar, em alguém que eu vou comprar algo, honestidade intelectual. O que isso quer dizer? Eu contrato ou eu compro produtos de pessoas que citam de onde vem a fonte delas. Porque hoje no mercado digital, se a gente pensar nisso, todo mundo fala assim, vou revolucionar o mercado, essa ideia que fui eu que tive. E na verdade não, ela pegou de um cara lá de fora, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, como a grande maioria faz, e traz para cá. E não fala, não dá o crédito. E aí você estuda o curso dela, você começa a entender alguns pontos, você pega uma referência. Caramba, podia ter comprado o livro. Então, a honestidade intelectual, nesse critério de dar as referências que você utiliza, para mim ela é muito importante. A mesma coisa no processo terapêutico. Às vezes eu chego para alguns clientes e falo, olha, você não precisa tanto de terapia. Você tem uma demanda muito pontual, mas essa demanda está ligada a uma situação da sua vida que se você resolve essa situação, você não vai precisar de uma continuidade do tratamento. Às vezes a gente tem essa noção, mas tem gente que não tem. E aí, por exemplo, isso às vezes acontece quando você está numa relação abusiva, quando você está num trabalho que te deixa mais infeliz, quando você está numa situação de uso de drogas que às vezes não condiz com o que você está buscando. Então, quando você chega para essa pessoa e fala, olha, você não precisa tanto desse processo posteriormente à resolução dessa situação específica, isso é uma forma de honestidade. Então, honestidade para mim é um valor muito importante nesses quesitos. Então eu faço comportamentos congruentes a isso. Comecei a escrever texto no Substack, todo o texto tem um referencial teórico que eu utilizei para ele.
muitas vezes esse referencial ele se repete em vários textos, porque a gente vai pegando trecho, uma ideia daqui, um autor dali, coisas nesse sentido, mas é uma forma de manter essa congruência. Isso são coisas que a gente precisa começar a olhar pra gente. O que é importante para mim? Qual é o meu valor? O que eu valorizo? O que eu busco? Aonde eu quero chegar? E aí, novamente, olhar para a nossa personalidade e entender o que é nosso e o que não é. O que é uma expectativa realmente minha e o que é uma expectativa que veio de fora, que não condiz com a minha realidade. Então, encontrar a nossa própria voz, encontrar a nossa autonomia, sermos melhores do que os nossos gurus, as nossas referências, é respeitar quem somos e quem nós queremos ser. É um processo contínuo de desenvolvimento, de gerenciamento, de aprendizado, de reflexão ou meditação, como você queira chamar, de olhar para os seus valores e continuar sendo congruente com eles. Quanto mais você faz isso, mais você cresce. E aí, essa busca pela autenticidade na análise do comportamento, né, essa busca de autenticidade, autonomia e tal, ela se refere a basicamente isso, a desenvolver ela envolve essa discriminação de valores, de contingências, de ambientes, esse pensamento crítico, deliberado, assim como o controle de comportamentos. Aí entra dentro do autogerenciamento, de tempos em tempos eu parar e avaliar o que eu estou fazendo. Eu estou sendo marginalizado, ou seja, eu estou saindo daquilo que eu almejo, ou eu estou ainda focado na minha missão, nos meus objetivos. E assim a gente vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, aprendendo a ter escolhas melhores e, consequentemente, alcançando os resultados que a gente deseja. Isso é o que faz a gente se tornar um bom profissional. Estar em constante evolução, respeitar os nossos limites, nossos valores, e entender o que faz sentido para o meu crescimento, para o meu objetivo. Eu posso modelar pessoas, posso buscar essas referências, do tipo, eu tenho um amigo que ele é ótimo em neurociência, ele é, inclusive é um cientista nesse sentido, né? Tá fazendo doutorado, tá terminando e tal. E eu já falei, cara, você tem referência de tal assunto? Você tem referência disso aqui? Eu tenho alguns clientes que são ótimos, já passaram pela etapa que eu estou passando, foram ótimos em homeschool, né, em homeschooling, ou seja, eles conseguiram educar os filhos em casa. Cheguei para todos eles e falei, olha, eu estou sendo pai e tal. Vocês têm indicação? Eu posso modelar esse processo, mas eu não consigo fazer o que eles fizeram, porque a vida deles é diferente da minha. O bastidor deles é diferente do meu. O palco também será. Então a gente tem que começar a ter uma noção de olha para o teu palco, olha para o teu bastidor, olha para a sua vida. O que da vida dos outros, da experiência alheia, você consegue aproveitar, mas de forma adaptativa. É isso que fará você crescer e ser melhor naquilo que você busca, sendo você mesmo, sem precisar ser outra pessoa. Porque, mais uma vez, e só para a gente fechar, a partir do momento que você começa a querer ser outra pessoa que não você, você se perde e a sua vida se perde junto.